Fala comigo, gente boa, bem-vindo ao Bonicast, o seu podcast de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Para começar, quero te mandar umas perguntas. Você tem sido visto como autoridade naquilo que você faz? Você tem sido percebido pelo mercado, pelas pessoas como alguém que gera valor, que faz algo de valor? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar nesse podcast. E eu tenho a honra de apresentar a vocês mulheres incríveis que idealizaram um projeto que tem transformado vidas. Uma delas é Maris Figueira, estrategista de imagem, posicionamento e comportamento. Ela é coach e analista comportamental pela Febracis. Já impactou mais de 1.500 profissionais e empresas. E também é uma parceira minha em negócios e é uma alegria te receber pela terceira vez. Pode pedir música, Maris. Bem-vinda. Satisfação, Boni, estar aqui. Sei que por essas cadeiras aqui passaram grandes nomes. Então, para nós é uma honra estar falando do projeto Mapas aqui no seu podcast. Uau, a alegria, ela é nossa. Esse podcast só passa gente top aqui. A nossa outra parceira é Andressa, fotógrafa há mais de 15 anos, especialista em retratos corporativos e branding, que vem elevando a autoridade visual de mulheres e empreendedoras. Andressa, bem-vinda ao Bonicast. Eu que agradeço, Boni. É um prazer estar aqui com vocês. E ela tá vindo em dobro, né? Já tem nome, bebê? Samuel. Samuel. Bem-vindos vocês. Obrigada. E temos também aqui um case de sucesso, né? Amiga, uma profissional de excelência e que também veio fortalecer esse papo aqui. Ela é a doutora Thelma, fisioterapeuta, personal trainer, empresária, participante da primeira edição do projeto Mapas. Doutora Thelma Almeida, bem-vinda ao Bonicast. Obrigada, Boni. Meninas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse encontro maravilhoso. Show de bola. Andressa, vamos falar sobre imagem, posicionamento, comunicação. Conta pra gente como surgiu o Mapas e o que motivou vocês a fazer esse projeto. Bom, o Mapa surgiu, ele nasceu a partir do Photobrand. Tem 4 anos que eu tenho um projeto chamado Photobrand e eu visualizei no mercado essa falha de posicionamento de imagem dos profissionais que faziam ensaios fotográficos, mas assim, nada voltado especificamente para um posicionamento profissional. Eles faziam alguns ensaios e ali pegavam uma foto que achava que estava boa e colocava no perfil. E eu peguei e olhei para aquilo e falei assim, caramba, não tem como ser desse jeito, precisa mudar, precisa ter algo que as pessoas vão olhar e vão reconhecer aquele profissional dentro da área dele e com autoridade e a excelência que aquele profissional carrega, né? E eu fiz uma oração, falei assim, Deus, se nós somos a sua imagem e semelhança e eu acredito que os empresários, empreendedores, eles nasceram com o propósito de abençoar famílias e eles precisam ter um lugar de destaque com uma imagem de excelência, uma imagem que comunique confiança, né, profissionalismo, e eu não estava enxergando isso no mercado. Falei, Senhor, já que a fotografia ela tem um propósito na minha vida com tudo que eu faço, traz aqui para mim, então, uma ideia, um projeto, algo que eu consiga desenvolver com essas pessoas. E aí nasceu o Photobrand. E eu comecei a fotografar mulheres com um posicionamento de imagem direcionado para uma comunicação, né? Que é transformar a pose dela em algo que comunique a excelência do profissionalismo. Mas aí as mulheres chegavam com algumas roupas que não dava certo, e aí eu olhava e falava assim, cara, isso tá mais para um ensaio feminino, algo mais pessoal do que profissional. E eu não conseguia interferir muito ali nas escolhas delas, porque eu também não tinha tanta autoridade dentro dessa parte. E eu falei assim, eu preciso de um profissional. E aí eu orei, falei, Senhor, manda alguém. E um ano depois que o Photobrand nasceu, a Maris foi acompanhar a doutora Elise e a Jaqueline lá no estúdio para um ensaio Photobrand. Certo.
E eu fiquei encantada com o jeito que ela direcionava as mulheres, com tudo que ela tinha escolhido para as mulheres usarem. E eu olhava assim as minhas fotos e falava: caramba, quanta harmonia, que legal, que elegância. Era tudo que eu queria, sabe? O meu trabalho, ele traz a vida para a sua essência. E eu acredito que toda mulher ela tem uma essência elegante que é só dela. E é isso que eu sempre busco trazer, né? Dentro da visualização da essência daquela mulher nos retratos, a elegância. E quando eu olhei assim, eu falei: caramba, eu acho que pode ser que dê certo com essa mulher. E aí a gente marcou uma conversa, a gente fez uma reunião, conversamos e deu super certo, sabe? A gente conseguiu alinhar tudo o que era preciso. Trabalhamos aí há mais de 3 anos juntas já também, dentro do Photobrand, e o ano passado nós sentamos e falamos assim: a gente precisa criar algo novo, a gente precisa criar algo que vai além do que a gente está fazendo, além do que a gente entrega. E aí foi aonde o projeto Mapas nasceu. Muito bem. Então eu estou entendendo que o projeto Mapas vai além, só porque quando eu passo a cabeça assim, tô escrevendo, é as fichas que caem para mim, tá? O download do Vai céu. além isso, né, que a gente entrega. Então eu estou entendendo que o projeto Mapas, ele surgiu de uma necessidade de conexão com uma pessoa que não, minto, você precisava fazer algo novo, pedindo isso a Deus, né? E Deus te conectou com uma pessoa. Sim, E tudo isso surgiu de um pedido de um relacionamento com Deus, foi. para poder impactar a vida dessas pessoas. Foi. E um ponto muito interessante que eu falei assim: Deus, ela precisa ser sua amiga, porque senão não vai dar certo. Né? Precisa ter os mesmos valores, os mesmos princípios, porque senão não tem como você entrar, vamos dizer assim, numa sociedade, que nós somos sócias desse Certo. projeto. Sim. Não tem como você fazer sociedade com quem não tem aliança com Deus. Sim. Não tem como ter aliança com quem não tem aliança com Deus. Você vai para um lado, a pessoa vai para o outro. E eu entreguei nas mãos do Senhor. Falei: na hora certa vai acontecer. E eu falei: o Senhor vai trazer aqui na minha porta, porque eu não vou correr atrás e depois errar, né? Sim. E foi exatamente como eu pedi. Muito bem, então pessoal, já vai pegando a chave, né? Você que está assistindo aí, inclusive, já compartilha o episódio com alguém. Esse início já começa bombástico, entregando chaves aqui poderosa. Se inscreve no canal também, que eu não posso deixar de vender meu. Se você fazer parte do Mapas, então você está fazendo parte de um projeto que nasceu de um relacionamento de alguém com Deus. Amém. E quando a gente tem essa ficha clara de onde nós estamos entrando, o propósito, o fruto vai muito além de só ter negócios, né? Porque é importante negócio, é importante dinheiro, é importante números, mas tudo isso precisa ter uma fonte bacana. E quando a gente já tem esse conhecimento, que existe uma fonte bacana, e é um forte indício para onde você deve correr e recorrer e aproveitar. E outra chave que cai para mim, Andressa, é que precisamos ter essa prática de pedir a Deus primeiro antes de fazer as coisas, né? Sim. Porque aí vai fazer as coisas, aí não dá certo, aí vai falar com Deus, mas não falou antes. Isso é algo que também cai para mim, e é negócio, gente. Ela não está falando aqui de dor de uma enfermidade, de uma situação que não estava se resolvendo ali, de relacionamento. Ela está falando de negócio, e para negócio ela pediu Deus. Então eu vejo Deus no projeto Mapas. Show de bola. Qual que é a diferença? Você ainda mencionou bem no início da sua fala, uma foto boa. Qual que é a diferença de uma foto boa, legal, que a gente olha e fala assim: nossa, que legal, né? Principalmente a gente que é leigo, né? Para uma foto feita no projeto Mapas. Uma foto boa é uma foto com um bom enquadramento, uma boa iluminação, uma boa edição, coisas técnicas, né? Certo. Já no projeto Mapas, a gente vai dentro da estratégia da foto certa para aquela pessoa. Porque ninguém é igual a ninguém. E quando a gente vai colocar um profissional ali diante das lentes, das câmeras para fotografar, vamos dizer assim, para dar a tacada final, antes disso nós passamos por um momento de reunião, a gente já conhece o cliente,
A Maris já entrou com todas as estratégias de alinhamento de imagem, das roupas, acessórios, qual é a maquiagem que vai ficar boa para aquela mulher, qual é o cabelo, o estilo de cabelo que vai comunicar a mensagem que ela deseja dentro do resultado final, porque cada uma delas tem uma mensagem que precisa ser comunicada. E muitas mulheres que chegam no Mapas, elas não estão só fazendo, não estão ali só para fazer um posicionamento, elas estão fazendo um rebrand de posicionamento. Né? E isso traz uma estratégia maior ainda, porque a gente precisa entender qual é a fala dela nesse momento, qual é a mensagem que ela comunicar. E assim, um detalhe pode comunicar uma distorção horrível dentro daquilo que ela gostaria. Então, tem estratégia por detrás de tudo isso, não é só uma foto bonita. A foto bonita é a obrigação de um bom fotógrafo de produzir uma foto de qualidade, né? Agora, a estratégia é o diferencial, é o que a gente senta para ouvir. Né? Quando a gente sentou com a Thelma, com a doutora Thelma, e a Maris trouxe todos os pontos do que a doutora Thelma queria mudar na imagem dela, no posicionamento dela, realmente, se você olhar os ensaios que nós fizemos antes e os ensaios dela agora, deu um boom, assim, sabe, de posicionamento, de mensagem do que ela vive agora, de quem é ela hoje. Né? Então, não é só sobre uma foto boa, uma foto bonita. Isso é um detalhe que é obrigação. Sim. É sobre a estratégia que a gente traz específica para cada pessoa, para cada mensagem. Seria correto dizer que a foto branding, assim como você mencionou aqui no início, que você traz a vida para a essência da mulher, para trazer a elegância, a essência, a foto brand é trazer também essa elegância, mas além da elegância, essa comunicação clara, direta, de que, olha, eu estou bem, estou elegante, mas eu faço isso e sou bom nisso. Isso, exatamente. A gente precisa trazer a essência. O que diferencia cada pessoa é a essência, né? Por mais que essa xícara, ela seja igual a todas as outras, mas se eu quiser comunicar uma mensagem diferente, eu preciso trazer uma essência para que ela se destaque das outras que são iguais. Então, cada mulher, ela tem uma essência, e muitas vezes as mulheres chegam até nós, elas não conseguem enxergar essa essência. Algumas porque passaram por um longo período pós-gestação, mãe, a maioria das que chegam para Maris, elas que já são mães, né, elas estão perdidas ali, que elas não conseguem mais se ver, e elas não vão conseguir se ver como elas eram antes, elas só precisam entender e encontrar quem elas realmente são agora, né? Então a gente traz tudo isso, e uma das coisas que eu sempre peço a Deus para que todas as pessoas, todas as mulheres que entrarem ali no estúdio, que passarem pelo nosso projeto, elas se sintam amadas, porque quando a mulher ela se sente amada, ela se sente cuidada, faz toda a diferença na vida dela. Ela não vai sair dali só com um ensaio estratégico, com fotos que realmente comunicam a mensagem dela, mas ela vai entender o valor dela, de quem ela é, e a partir disso se visualizar como uma profissional de qualidade e de excelência que ela é através do resultado final. Top. Enquanto você fala, me vem assim, ela vai tocar, mas antes de tocar alguém, ela vai ser tocada. Sim. Antes dela curar alguém, talvez, ela será curada ali. O propósito maior é sobre olhar para a pessoa, né? Profundo. Vamos falar do digital um pouco, Maris. Hoje, a primeira impressão, ela não é mais tanto fisicamente, né? Eu quero uma fisioterapeuta, eu olho... Eu olho no Instagram, doutora. Eu vou lá ver quem é que tá ali, que me indicaram, que me recomendaram, né? Falo, vai lá, faz com a Thelma, né? Ao invés de uma prosa pessoalmente com a Thelma, normalmente as pessoas vão para o Instagram ver ali quem é aquela pessoa que está sendo recomendada. Na prática, como a imagem pessoal pode acelerar uma carreira e até mesmo fechar um contrato, né? Uma parceria, um negócio? Eu sempre falo que a imagem ela não fecha, mas ela atrai a oportunidade que você fecha aquele negócio. Né? Porque se você pergunta de um profissional hoje, se um empresário vai fazer um recrutamento, ele vai para as plataformas digitais, seja no Instagram, no LinkedIn, para buscar informações sobre aquela pessoa antes mesmo de ser entrevistado, antes mesmo de efetuar uma contratação. E ali você vai estar comunicando algo. E essa porta ela pode abrir ou fechar por você por conta daquela comunicação que existiu ali naquele primeiro momento.
Então, é essa a importância de você ter um posicionamento de autoridade, de credibilidade dentro das suas plataformas digitais, que é uma das nossas missões dentro do Mapas. Mas aí o cliente ele é o que analisado nisso, como que está sendo feito, ele mostra como que funciona essa parte do digital dele. Você faz O uma nosso cliente, isso é. o nosso cliente, ele passa por uma reunião comigo e com a Andressa, e ali a gente vai conhecendo ele para justamente saber o que ele faz. Nós identificamos sabotadores visuais que ele tenha para que a gente crie uma estratégia. E como a Andressa falou, é uma etapa muito de autodescoberta, porque muitos desses sabotadores visuais, o cliente, ele sabe que está faltando algum tipo de resultado nele, mas ele ainda não detectou de onde vem. Então, esses pontos que nós falamos para ele através da nossa leitura desse cliente, né? Às vezes surpreende até ele mesmo. Nossa, eu não sabia que eu estava comunicando isso. Eu não tinha pensado por esse lado. E até porque a imagem, elas são degraus, né? Pode ser que em uma outra etapa da sua vida profissional, aquele degrau onde você estava, ele te supriu. A partir do momento que as coisas mudam, o seu degrau da sua imagem, ele também precisa te acompanhar nisso. Muito bom. E conforme a pessoa faz isso, eu imagino, ela vai adquirindo mais autoridade no mercado, né? Como que o projeto Mapas, ajuda cada participante? São áreas diferentes, né? Você não tem as pessoas no mesmo segmento. Se tornar uma real opção óbvia para o mercado e não apenas mais um que fez uma sessão de foto ali profissional, né? Nós temos clientes tanto que estão ingressando numa nova carreira, quanto pessoas que estão nessa mudança de posicionamento, como a Andressa falou, mulheres que passaram por uma gestação, transição de carreira. Então, é tudo muito novo para eles. Então, é como se a gente fizesse ele começar certo, porque a mensagem dele vai conseguir ser entregue ali através do posicionamento dele, né? Através de toda essa estratégia que nós criamos e que ela não fica só ali no ensaio, porque todos esses insights que aquele cliente tem de autoconhecimento, ele também leva para a equipe de marketing dele, ele também leva para a vida dele. E nós temos profissionais que são altamente competentes e que já estão também alicerçados no mercado. Só que a nova era digital colocou ele num desconforto. Então, mesmo esses profissionais também têm inseguranças, também precisam de um guia, né? A gente fala que o Mapas, a gente olhou para esse nome como se ele pudesse ser um verdadeiro guia das nossas clientes, para que elas soubessem qual o caminho que elas deveriam seguir dentro da vida profissional delas. E dá para dizer que até mesmo uma pessoa que talvez não está abalada na sua confiança, na sua segurança, pode se aproveitar do Mapas para aumentar ainda mais esse know-how, esse posicionamento, porque tem gente que de fato está abalado, né? Está meio perdido, está apagado, mas tem gente que está com uma postura boa, o Mapas consegue ajudar a melhorar ainda mais. Aquele ditado assim, né? O que está ruim pode ser melhorado e o que está bom pode ficar ainda melhor. A autoestima, ela interfere na nossa segurança, Boni. Então, as coisas não funcionam só de dentro para fora. Tem coisas que funcionam de fora para dentro. Então, quando uma mulher ela se olha no espelho e ela se sente bem, isso faz com que a performance dela também tenha segurança e ela consiga mostrar a verdadeira identidade dela. Muito bom. Andressa, consciência visual. Vamos falar sobre consciência visual. Hoje a gente tem o WhatsApp. Vamos pensar nas pessoas que estão à procura de um emprego, talvez acabou uma faculdade, imagino que aconteça na fisioterapia, doutora. A pessoa termina a fisioterapia, talvez não tem condições de abrir uma clínica, precisa de uma oportunidade e entrar já num lugar que tem ali um espaço para poder começar a carreira, né? Fisioterapeutas, dentistas, médicos, engenheiros, advogados, sei lá, acho que se não todas as profissões, grande parte delas, né? Então alguém está nos ouvindo e precisa criar uma consciência visual para o seu WhatsApp, para aquela foto do WhatsApp, para o LinkedIn, que é um instrumento poderoso também de conexão com pessoas e que exige um posicionamento. Como gerar
Como que o Mapas ajuda a gerar essa consciência do visual? Olha, é um erro quando a pessoa pensa, eu vou esperar me formar para me fazer o meu posicionamento de imagem, vou esperar montar minha clínica, ou isso ou aquilo. Se as pessoas entenderem e tiverem a consciência de que hoje, no digital, que, igual você falou, eu quero procurar alguém, eu vou lá no Instagram, eu vou ver, essa é a nossa geração, essa é a nossa realidade. A maioria das coisas que a gente quer comprar, a gente vai buscar referência, deixa eu ver quem que é essa pessoa, como que ela se posiciona. E aí olha a diferença de você pegar um Instagram, uma rede social de uma pessoa que está muito bem posicionada, alinhada. Às vezes ela nem tem, o profissionalismo dela nem chega à altura da imagem dela, mas ela tem uma imagem bem alinhada. Sim. Aí você vai num outro que a pessoa é muito boa no que faz, mas a imagem dela comunica assim, eu sou amador. O que tem mais peso ali? A gente precisa entender, a gente precisa aprender a viver o tempo e o modo de cada estação. A estação, o tempo e o modo dessa estação é o digital para vendas, de posicionamento, para falar, chegar até o cliente antes de você. Porque muitas vezes ele não vai lá na tua porta física primeiro, ele vai procurar você no digital. Sim. Aí se no digital você não passou a mensagem que ele queria ver, que quem está atrás de alguém para fazer um trabalho, a pessoa quer o quê? Profissionalismo. Sim. Ela quer encontrar ali uma qualidade na imagem do que ela está encontrando. Bom, se essa pessoa está alinhada, tá bem vestida, tá bonita, tá coerente com o que ela vai me proporcionar também. Sim. Isso funciona na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas pensam, não, tem gente que pensa assim, né? Eu não preciso ter uma boa imagem não, porque eu tenho um bom trabalho. Eu já pensei assim. Eu pensava assim. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava mudar, mas eu não sabia como. Aí foi quando eu encontrei a Maris. Um dia a gente faz outro podcast só pra mostrar o meu antes e depois. Eu já vi. Realmente. Eu mudei. Mudou bastante. Então, assim, eu vi a necessidade. Parabéns, né? Por se abrir a essa mudança, de ter procurado, de ter vivido na intensidade. Sim. Tem muitas pessoas que elas não vão olhar. Se elas vão enxergar a tua essência e a sua qualidade. Eu vou até aproveitar um gancho da doutora Thelma, porque eu fotografei o casamento dela. Certo. E na época que eu fotografei o casamento dela, a minha mensagem comunicava assim, não me contrate, porque o meu serviço não presta, eu não tenho responsabilidade com o que eu faço. Exatamente essa. Ela tá concordando. Exatamente. E por que a senhora contratou, doutora Thelma? Ela viu além da minha imagem. É isso que eu tô falando. A essência. Já tinha feito algum trabalho com ela antes do casamento ou não? Não. Não, né? Não, mas ela acompanhou desde o início. Né? Desde o início, pegou ali o namoro. A gente já tinha um contato, porque Pode falar. Corta. O meu marido conhecia o marido dela, eram amigos em comum. O ex-marido. Ex-marido. Eu tô boiando, qual que é o problema do marido conhecer o marido? E onde que aí eu conheci a Andressa, né? Conheci o trabalho dela e me encantou a essência dela. Que não era o que eu queria comunicar na minha imagem. Mas aí antes já tinha chegado alguém falar do trabalho dela pra senhora naquela época? Não, até então não? Até então não. Legal. Tem quantos anos já? 10. Nessa fala você pode verificar que existia um contato anterior. Sim. E quando isso existe, você já tem a oportunidade de quebrar a imagem, entendeu? Só que nós estamos falando de profissionais que você vai ter um contato que às vezes você nunca conversou com aquela pessoa. Então, naquela imagem, você pode abrir ou fechar sua porta. Sim. Né? Verdade. Porque no caso de vocês, existiu um contato anterior, né? Que fez com que abrisse uma oportunidade. Por mais que às vezes naquela época ela olhasse a Andressa e falava assim, ai gente, mas eu acredito nela. Eu tô sentindo que ela é entendeu? O portfólio dela é bom. Mas é isso. Agora, voltando para a questão de eu nunca te vi pessoalmente, eu vou pro digital te conhecer. Tem muitas pessoas perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa para profissionais horríveis, mas que estão bem posicionados na imagem. Estão vendendo a imagem além, né? Antes do produto e tá vendendo. Eu não sei, não me recordo. Foi o Lyson.
Abraço pro Lyson. O Lyson, no episódio comigo, ele mencionou, né, que uma pessoa que vai dar um golpe, dificilmente você vai ver um cara que vai dar um golpe falando errado ou mal vestido, se ele tiver presencial, né? Uhum. Infelizmente, nós passamos por uma cidade, né, Maris, para fazer um treinamento que foi complicado de fazer turma, porque alguém passou por lá vendendo treinamento e não apareceu para dar o treinamento. Meu Deus. Então, as pessoas estavam com dificuldade de confiar na gente, né? Então, esse cara que passou por lá vendendo treinamento e não era de lá, provavelmente estava bem vestido. Com certeza. Então, se as pessoas que fazem coisas erradas, não é só questão de estar bem vestido, né? Elas estão comunicando através da sua imagem, posicionamento, né, uma autoridade, por que quem está fazendo as coisas certas vão ficar empobrecido nisso, né? Ou na ignorância. Porque muitas vezes acontece que a pessoa fala assim, não, mas eu já vendo do jeito que eu estou. Ah, meu WhatsApp tá errado, é verdade, né? Tá falando comigo essa fala das meninas aí, mas eu já vendo, já tá bom, já tá desse jeito e tal. E esquece que o mundo está cada vez mais, né, em evolução, está mudando. Então, esse mercado que compra de mim hoje, não tenho garantia que ele vai comprar de mim ano que vem. Exatamente. As pessoas estão migrando muito forte o peso do digital, a imagem, né? E se a pessoa não se abrir e não quebrar a ignorância, ela vai ficar para trás. Em contrapartida, quem quebra, eu imagino que você deve ter ganhado velocidade. Muita. E aí, pô, o que eu adquiri de gigantesco? Fiz um MBA lá em Harvard. Não cheguei, talvez, a fazer um MBA em Harvard, mas eu mudei meu posicionamento e isso já me deu velocidade. Sim. Sem contar que tem muitos profissionais que fizeram o MBA em Harvard, estão perdendo para quem não tem essa formação, justamente por não saber se vender bem nas plataformas digitais. Supletivo. Fez só o supletivo e está vendendo Aprendeu no YouTube. E outra coisa ruim que está acontecendo nessa geração também, Boni, tem as pessoas que não têm a consciência e tem as pessoas que têm a consciência e elas estão indo para a solução da IA. A IA não é você, sabe? A IA não vai te posicionar. A IA não vai trazer a sua verdadeira essência. E, gente, pelo amor de Deus, aquilo dá pra ver de longe que não é real, sabe? Eu tava conversando com o Fabiano, meu esposo, que ele ele tem o projeto Photo Brand Man. Ele vai fazer ele vai fazer o seu. Isso aí, tamo junto aí, Fabiano. Ele trabalha no posicionamento dos masculino. E a gente estava conversando a respeito disso. E eu falei assim para ele, Fabiano, se as pessoas pudessem ter um pouquinho de consciência da experiência, da construção profissional dela, que isso também faz parte. Um ensaio faz parte. Eu não vou generalizar, porque eu sei que já teve muitas pessoas que tiveram experiências ruins com profissionais ruins dentro da fotografia. E eu já recebi muita gente no meu estúdio falando que era traumatizado com foto. E aí, na hora, meu Deus do céu, eu ter que desarmar a pessoa, sabe? Então, assim, quando você vive uma boa experiência dentro desse ambiente, igual o Mapas, que é tudo que a gente proporciona para o nosso cliente, ele... com certeza, o resto da vida dele, ele vai lembrar que aquilo ali fez parte de um pedaço da construção de elevação dele. E a IA não vai conseguir fazer isso. Muito pelo contrário, quando chegar alguém para ser atendido por aquela pessoa da foto da IA, vai olhar e vai falar assim, uai, oxe, não é você não. Porque dá muita diferença, né? Dá muita diferença. E quando você usa uma foto da IA, você já está transmitindo para o seu cliente que você é uma farsa. Ainda mais com os golpes que a gente tem sido vítimas. Então, quando o cliente olha para aquela foto e ele vê que aquela foto não é verdadeira, porque é nítido, dá para ver que não é verdadeira. Então, ele já pensa, fala assim, isso aqui deve ser um golpe, esse profissional é uma farsa. Então, essa é a mensagem que comunica uma pessoa que usa uma foto. E o pessoal que usa anime, né? Faz aqueles anime de si mesmo? Não, eu vou ficar quieta. Fala! Vou pular essa parte. Deixa quieto. Deixa quieto? Deixa baixo? Deixa baixo. Mas comunica o quê? Só pra... Olha, eu não entro nessas trends que... Tem coisa que é legal, tem coisa que não é, e tem coisa que não vai me favorecer. Eu penso assim, não é porque tá modinha na internet que eu vou fazer. Peraí, isso aqui vai dar ruído na minha imagem? Tem coisas que são muito infantilizadas. Então, a gente faz, aí tipo, você tinha talvez uma admiração e um olhar para aquele profissional de, nossa, é sério, é isso e aquilo. Aí ele vem, sem saber, ele quebra isso em você por conta de um deslize. Porque assim, Boni,
eu uso hoje um Instagram só, que ele é meu pessoal e profissional, mas eu tenho estratégia em tudo que eu faço ali dentro. Tem coisas que você não vai falar nem pro teu melhor amigo. Por que você vai expor na rede social? Sim. Entendeu? Eu quero gerar ruído na minha imagem, eu quero que as pessoas desconstruir algo que durante tanto tempo eu construí na mente das pessoas. Então a gente precisa, sim, aprender a separar, assim. Se você tem, por exemplo, um Instagram só, peneira o que você vai, filtro o que você vai compartilhar ali. Agora, se você tem um Instagram que é fechado, que é só para as pessoas conhecerem totalmente o seu lado pessoal, é diferente de você querer misturar muito do pessoal com o profissional e gerar aquele ruído da pessoa achar que, peraí. Porque tem gente que vai olhar e vai falar assim, não, mas ela vai ser assim no profissional comigo, eu não quero. Isso pode prejudicar a imagem do profissional. Perfeito. Pesado, hein? Pegou essa chave aí, gente. Fala comigo do outro lado, ainda bem que eu tô vendo, né? Ou ouvindo. Andressa, e posicionamento estratégico? Como uma fotografia do Mapas pode auxiliar na construção do branding em materiais de marketing, né? O pessoal que faz folders, faz capa para o digital, para o Instagram, para se divulgar. Ele comunica a sua autoridade, né? Qual é a autoridade? Qual é o nível de autoridade que você precisa ter com o resultado daquele trabalho? Por exemplo, quando nós formos atender você e for fazer o teu ensaio, você tem um nível de profissionalismo e autoridade que a gente precisa comunicar. Você é palestrante, você tá num meio que as pessoas precisam olhar para você e te ver como uma referência para comprar você, o que você faz e o que você entrega. Então, a gente precisa trazer essa comunicação muito clara para que quando você for fazer um folder, você for fazer uma divulgação de uma palestra, algo que você for fazer, que você for prestar serviço, as pessoas precisam olhar e falar, eu confio nesse cara, eu quero aprender com ele. Legal. Pega a chave aí, pessoal. Ó. Comprar você. Comprar você. E a equipe de marketing agradece, né? Nós agradece. Uma cliente, a doutora Gabriela, e a hora que ela fez um novo ensaio, a equipe de marketing dela falou, nossa, agora sim nós temos fotos para elaborar seus designs, né? Uma foto que realmente favoreça, né? Tanto em questão de estética, né? Também como de comunicação. Sim. Maris, e como que o processo dentro do Mapas faz com que a pessoa não saia só com as boas imagens, mas com uma identidade visual que traduz o valor do que ela entrega, né, adequada? Nós já até comentamos sobre isso, Moni, que é a questão de quando a gente realiza essa reunião, nós conhecemos ali a essência da pessoa, nós pontuamos ruídos, nós falamos do que o mercado tem exigido para o segmento daquela pessoa, e essas são chaves que não vão se limitar só ao ensaio fotográfico, são insights que ela vai levar ali para toda a carreira dela, né? E, inclusive, nós temos, né, várias clientes que nos relatam, né, que depois do Mapas, né, mudaram as vestimentas, mudaram a questão do comportamento, então ele não se limita só àquele momento, assim, mas para uma construção de um branding a longo prazo. Muito bom. E qual que seria, assim, um caso que você poderia compartilhar? Posso falar dela? Abertamente. É muito notório. A doutora Kelly, ela é enfermeira e ela estava em fase de, não digo uma transição, mas um upgrade na vida profissional dela, que ela também iniciou o trabalho de harmonização facial. E quando a gente realizou a estratégia dela, ela falou assim, nossa, eu nunca pensei em tirar foto com essas roupas. E foi algo assim que quando ela se olhou no espelho e ela viu uma nova versão dela, ela levou aquilo lá adiante, né? E aí os familiares começaram a elogiar esse novo posicionamento dela. As pessoas que trabalhavam com ela no hospital conseguiram visualizar o quanto ela mudou. Ela também é uma pessoa que veio de uma maternidade, então ela estava toda naquela fase de adaptação do corpo. Os seguidores começaram a falar, nossa, como você está diferente, né? Até outras pessoas mandavam mensagem, nossa, ela realmente está transformada. Então, é um caso que eu guardo com muito carinho, assim, porque realmente, assim, olhar para ela hoje, né, e toda vez que ela me encontra, ela ainda fala, nossa, você lembra aquelas roupas que eu queria tirar, né? Ainda bem que existiu você na minha vida, e a Andressa, né, e ela chegou um pouco nervosa no ensaio,
E a Andressa teve todo aquele cuidado ali com ela no momento, ela se sentiu muito amada, ainda mais por ser a primeira experiência que ela estava tendo, tipo, voltei da maternidade. Então, foi um caso que marcou bastante para nós. E como que é para vocês isso, assim, enquanto a pessoa receber todo esse feedback, né, ver isso das pessoas? Sensação de dever cumprido. É satisfatório. Saber que estamos no caminho certo, né, e que estamos cumprindo o nosso propósito, assim. Isso é muito bacana, né, porque você vê depois de um tempo, essa é a... Kelly. Não, a edição, essa Essa agora é tá abrindo. indo para terceiro. Você vê, você falou ano passado, né, começou? Então você vê, de repente, continuar vendo as pessoas ali mantendo aquilo que aprenderam, né? Tem gente que às vezes não consegue manter um relapso ou outro, o velho homem mais forte. Mas aí você vê alguém continuando naquilo ali, deve ser bem gratificante. Muito bom. Doutora Thelma, o que fez a senhora enxergar que precisava participar do Mapas? Bom, eu estava saindo de um pós-parto, né? E eu precisava me reposicionar, né, no mercado de trabalho, porque eu me ausentei, né? Foi minha segunda gestação, então eu estava com 2 pequenos, me ausentei um pouco da minha empresa, né, para poder assumir o papel de mãe. E aí, quando eu procurei a Maris, eu falei, eu preciso me reposicionar no mercado de trabalho, porque eu tenho muitas estratégias, eu tenho planos e eu preciso entrar com tudo e entrar de uma forma diferente. Certo. E quando eu procurei ela, ela falou do Mapas. E o que mais me cativou foi porque estava a Andressa junto. E a Andressa já vinha me fotografando. E ela sempre, em todas as fotos, ela sempre me mostrou a minha essência, a Thelma. E sempre era aquela Thelma meiga, aquela Thelma, né, sorridente, aquela menina. E eu queria passar algo diferente, né? Algo que eu vivo hoje, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho 12 colaboradores. Então, eu precisava me posicionar de uma forma diferente. As pessoas sempre me viam de uma forma diferente, só que eu não estava bem posicionada no mercado de trabalho, no digital. E aí foi onde que nós marcamos a nossa reunião, conversei, passei a minha ideia, o que eu queria. E foi de primeira, a gente casou. Quando encontramos o processo das roupas, eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou usar isso daqui. Um vestido vermelho, eu falei, eu gosto de rosa. Eu sei como é isso, não usar um vestido, é claro, né? Aí eu Mas falei, eu gosto de rosa. E aí ela falou, amiga, a gente precisa mudar, você precisa assumir o teu pulso. Certo. E aí foi onde que eu falei, tá bom, né, eu vou deixar nas suas mãos. Foi aí que... E aí o vermelho veio com força agora. Veio. Quando eu não vi nenhum look rosa nas montagens de look, eu fiz isso pra Maris. Porque todas eram. Meiga, né? Ela usou as expressões meiga, criança, alegre, né? E aí quando eu fiz umas fotos com a Andressa, foi justamente isso, igual ela falou, a gente fotografava, mas faltava algo. E realmente faltava. Porque eu tenho umas fotos que eu tô de blusa rosa, pink e calça roxa. E aí eu achava que eu tava linda, maravilhosa e arrasando nas redes sociais. E na verdade não. Eu tava passando uma imagem que não condizia com a minha verdade. Tá. E aí foi onde que eu tive que me reposicionar, né? Então eu tive a segunda gestação, nasceu o Cris. E aí, quando eu falei, agora eu vou voltar diferente. Foi onde que veio o Mapas na minha vida. E além da Andressa, que foi um ganho para você no projeto, né? Que é uma pessoa que você já conhecia e gosta e já conhecia o trabalho também. O que mais te surpreendeu? Entrou no Mapas, fechou o Mapas, o que te mais surpreendeu? Eu consegui ver a minha essência. Eu consegui, através do mapa... me reencontrar. No dia das fotos, eu não estava bem. Emocionalmente, eu estava muito abalada. E eu cheguei, né? Eu falei, vou fazer as fotos. Cheguei lá e eu estava destruída por dentro. E aí, foi elas que me reergueram. Então, o Mapas, ele tem um papel fundamental nessa minha mudança e nessa minha reerguida como profissional e como mulher. Porque... quando eu contei para elas,
Elas falaram assim, como que você aguenta? Como que você tá aqui em pé? E eu falei assim, vamos lá que eu preciso, né? Preciso passar por isso. E foi elas. Foi a palavra, o consolo e a força que elas me deram. E nas fotos, quando eu olhei as fotos, eu não acreditei que era eu. Eu falava assim, meu Deus do céu, é outra mulher. E realmente, o vermelho casou muito bem. Porque aí eu enxerguei, através daquelas fotos, quem era a Thelma Almeida. Porque a Thelma de 10 anos atrás, que começou uma carreira, começou uma empresa, não era a mesma Thelma que eu estava sendo naquele momento. Então, o Mapas, ele veio para mudar totalmente a minha essência como mulher no mercado de trabalho. Top. A menina feliz, contraída, não se perdeu. Não, eu sempre mantive essa alegria, né? Então, eu sempre sou alegre e extrovertida no meu trabalho, com meus pacientes, mas nas fotos, né, eu era muito aquela menina, como elas estavam dizendo aqui, a meiga, né? As pessoas olhavam assim, nossa, que menina meiguinha, tudo, e eu não tenho esse perfil, né? Eu sou meiga, para deixar isso bem claro, mas no sentido de ter pulso firme, decidida no que eu quero, guerreira, né? Então, se eu quero uma coisa, eu vou até o final para conseguir. E as fotos, agora com Mapas, ele mostrou muito mais isso. Porque eu sempre tive essa minha postura de uma mulher de garra, com força, mas quando via minhas fotos, eu era uma menininha. E aí, quando veio o Mapas, que mudou totalmente as minhas cores, vamos dizer assim, né? Porque até hoje, eu não uso mais as roupinhas que eu usava antes, porque a Amaris foi lá e fez uma reviravolta na minha vida. Então, o Mapas só não impactou na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, dentro da minha casa também. Uau. E o que foi mais difícil? Adotar o vermelho ou abandonar o rosa? Na verdade, acho que foi o mais difícil foi abandonar o rosa. Na verdade, enxergar ele com os outros olhos. Sim. Né? Hoje a minha empresa, ela carrega essas cores, mas não quer dizer que eu tenho que tirar essa essência. Sim. Né? Então, essa essência, ela continua ali, mas a forma como eu trago ela de outra forma. Então, é o reposicionar ela de uma outra forma. Sim. Muito bom. E qual foi, assim, para a senhora, se a senhora fosse pontuar a principal mudança que a senhora teve no seu posicionamento? As pessoas falaram para a senhora de alguma coisa? Você ouviu, enxergou nos olhos das pessoas? A principal mudança foi comigo mesmo. Parar de me sabotar. Eita, pega essa chave, gente. Que eu estava me sabotando como profissional. Não adianta ser só bom no que você faz e você não mostra. Né? Então, eu estava muito no operacional e esqueci de mostrar isso. Né? Mostrar o meu profissionalismo. Então, quando eu enxerguei que eu precisava reerguer a profissional, que é a Thelma Almeida, e colocar ela no ponto onde ela deve estar, aí as coisas mudaram. Então, eu parei de me sabotar. E os clientes novos, os clientes já mais antigos, a senhora chegou a ouvir alguma coisa, sentiu, percebeu? Quem está comigo há 10 anos falou, é outra mulher. Porque tenho pacientes que estão comigo desde quando eu abri a minha empresa e eles acompanham todas as minhas fases. Certo. E eles falaram assim, hoje eu sei quem é a Thelma Almeida. Porque antes elas viam na minha rede social e quando chegava ela falava, você é Thelma? Eu achei que era uma menininha que eu via na rede social, uma moça e tal. E não, é uma mulher, é jovem, mas é uma mulher bem posicionada. Então, essa mudança, os clientes chegavam lá e falavam. Tinha alguma coisa que a senhora talvez já tinha consciência, talvez não tinha consciência e passou a ter depois do Mapas, que te incomodava nos clientes quando eles chegavam, nos novos clientes, e que mudou por conta do Mapas? Era a forma como eu me vestia.
Então, eu era muito menininha, eu não passava vamos dizer assim, não uma insegurança, mas às vezes uma dúvida. Mas ela é formada há quanto tempo? E a senhora percebia isso no olhar, no comportamento dos clientes? Isso, a forma. A forma, às vezes, quando eles chegavam, mas ela é formada há quanto tempo, né? Então, ver essa carinha novinha, passa uma dúvida, mas aqui tem uma carreira grande já. E aí, quando veio o Mapas, ele veio para mostrar mesmo esse meu tempo de profissionalismo. E essas objeções, então, elas foram começaram a ser resolvidas por ali. Foi. Muito bom. Para quem está com medo, ou às vezes trava diante da câmera, né? Pensar, mas se eu for fazer o Mapas, eu tenho medo de câmera, que conselho a senhora daria a partir da sua vivência que a senhora teve ali? Não sei se a senhora também tinha algum receio, se foi ajudada. Começa. Um conselho que eu dou, começa. Começa do seu jeito, da forma como você tá. Começa, igual as meninas falou. Exemplo, né? Quando eu vou contratar um profissional, eu vou na onde? Sim. Quando eu vou convidar alguém para fazer parte do meu time, fica a dica. Não é a primeira que deu essa dica aqui no podcast. Eu vou no Instagram para saber, né, se tem uma essência boa, se tem valores, se tem princípios, né? Então, eu vou no Instagram. Então, independente se você tem uma empresa ou se você está recém-formado, comece a mudar o seu posicionamento do jeito que você está, estudante, da forma como você quer ser visto. Porque eu acho que o primeiro passo é você que tem que dar. Né? Então, buscar profissionais que entendam, que sabem o que está fazendo. Porque eu já tinha feito fotos profissionais, não com a Andressa. E se você olhar minhas fotos profissionais e as fotos que eu tenho com a Andressa, é totalmente diferente. Porque teve um estudo, teve uma essência, teve uma conversa. Eu expliquei qual que era a minha necessidade, qual que era o meu objetivo no mercado de trabalho, e elas captaram a imagem, os sentidos, e falou, vamos lá. E aí veio as roupas. De primeiro momento, como eu falei, né? Me bateu muito ali, porque não era algo que eu gostava, mas achava que era uma coisa muito, nossa, mas uma foto profissional, né? De vermelho. E aí foi onde que eu vi que eu precisava mudar. Então, um conselho para quem está começando começa, dá o seu primeiro passo. E se a senhora pudesse resumir em uma frase a sua experiência, qual seria? Gratidão eterna. Porque hoje eu sou uma nova mulher. As fotos falam por si, né? Então, gratidão eterna. Que Deus abençoe muito esse projeto. Vou estar na 3ª edição, pode ter certeza. Eu estou na dos homens, né? Top. Maris e Andressa, esta é a 3ª edição de muitas que virão, se Deus quiser. O que evoluiu desde a primeira até aqui? Então, na primeira edição, a gente ainda não tinha parceiros, né? A partir da 2ª edição, a gente viu a necessidade de ter parceiros também dentro do Mapas, porque as mulheres também tinham dificuldades onde encontrar as roupas, onde encontrar acessórios. Então, na 2ª edição, a gente já convidou 2 parceiros, uma loja de roupa e um de acessórios, para estar entrando no time do Mapas. E aí, na 3ª temporada, a gente quis dar um plus, né? O negócio é sempre avante. E aí, nós temos também, nessa edição, além de uma loja de roupas, que é a Danton Multimarcas, nós temos como acessórios a Amorinha, acessórios, e nós temos a Anjos Colchões, que entrou na parte de ambientação. Porque, assim, tudo comunica. Certo. Então, os elementos também que estão atrás ali, um cenário adequado, ele também tem uma comunicação não verbal em cima disso. E o Bonicast nessa edição. E foi muito interessante, Boni, que esse convite para você participar conosco também não surgiu somente da visibilidade que você vai dar ao nosso projeto aqui, através do seu podcast, que é muito reconhecido aqui na nossa cidade, mas também em relação às nossas clientes. Porque ao fazer o ensaio, a gente via que quando a gente pedia para ela gravar um depoimento, né, profissionais
super competentes, que têm, assim, já ali no mercado, já estão alicerçadas, mas a hora que elas ficavam em frente às câmeras, elas travavam. Às vezes não conseguiam se expressar, ficavam nervosas. E aqui, né, no seu podcast, a gente viu um local que elas teriam segurança de demonstrar aqui quem elas são. E também o fato de ser um momento de entrevista e contar com um expert como você, que também tem toda uma carreira dentro do desenvolvimento humano, um conhecimento amplo sobre diversas áreas, iria fazer com que elas ficassem mais leves e um ambiente, assim, mais próximo do que é o dia a dia delas, né? Porque nós temos as advogadas que atendem o seu cliente ali no escritório, né? As fisioterapeutas da área médica que tem os pacientes, né? Então, esse bate e volta que o podcast proporciona aqui, elas então se sentiriam mais à vontade e para também mostrar, né, toda essa competência que elas têm, né? Falar mais sobre o trabalho delas e também dar publicidade a eles, né, a ele, através do seu podcast. Que legal. E eu fico muito honrado pelo convite e eu tenho certeza que vamos contribuir e muito aí com as mulheres. Para quem é o Mapas? Tem para os meninos também? Nessa terceira temporada, porque na segunda, às vezes fala assim, nossa, mas é só para mulheres, né? E como a gente tem dentro da equipe da Andressa, a gente tem o Fabiano, que é o esposo dela, que trabalha essa parte dos ensaios masculinos. A gente decidiu nessa terceira temporada agregar, né, essa parte dos homens também para participar do Mapas, tanto que um dos nossos parceiros, que é a Danton, eles também têm roupa masculina, né, então temos essa inovação aí, né, eu já trabalho também com o Fabiano, né, montando os looks dentro dos ensaios dele, e a gente falou, não, vamos levar todo mundo pro Mapas. Sim, e aí fica a dica, né, eu tenho um público nas redes sociais que ele, em sua maioria ele é mulher. Mas temos muitos clientes, temos muitos amigos e parceiros homens, só que independente, né? Se você está assistindo o podcast, você é mulher, tem aí seu marido, ou tem o seu pai, ou tem um irmão, já encaminha, né, essa oportunidade, né? O projeto, ele tem uma data, elas vão explicar aqui, que começa e ele encerra, então é algo que carece um pouco de urgência da sua manifestação para você não perder o projeto. E agora, com essa novidade, vai nos abraçar. E eu não sou, né, paguá, como fala lá na minha cidade, já aproveitei já fiz a minha inscrição e vou, claro, aproveitar tudo que esse projeto oferece, que fez na vida da Thelma, que fez na vida da doutora que você deu, Kelly. A doutora Kelly, também quero na minha vida, né? Só que isso demanda uma certa urgência, né, Maris? Tem um prazo para poder se inscrever. Sim, nesse momento nós estamos convidando as pessoas a entrarem no grupo VIP, lá, que nós vamos explicar quando que vai ser as inscrições, né? Que vai ser do dia 6 ao 16, o prazo para as pessoas se inscreverem. E lá também a gente vai falar sobre as oportunidades dentro do grupo, tanto em relação a valores e um bônus especial para os primeiros pacotes. Olha aí, que legal. Então nós vamos deixar aqui no podcast o Instagram de todas elas, né, para você conhecer aqui na descrição. E também o número do WhatsApp, que elas vão disponibilizar para poder fazer esse contato e já aproveitar de imediato essa oportunidade. Quais são as redes sociais de vocês? O meu é @Maris com Y Figueira. @souandressaferreira. E para quem quer fazer RPG? Tem o Thelma Almeida Oficial, que é o da clínica, e tem o meu, que é a doutora.Thelma Almeida. Muito bom. Então, pessoal, a oportunidade, ela foi colocada na mesa. E aí depende agora da sua decisão, da sua ação. Ah, Boni, mas haverá outras, com certeza haverá outras, mas a oportunidade que você tem aqui agora, né, de se posicionar, aproveitar esse final de ano, todo o movimento que está sendo feito nesse final de ano, o amanhã só a Deus pertence, né, e aí você deixa para amanhã e nós não sabemos o que vai ser movimentado, a intenção é ter, né, mas a gente não sabe o que vai ser movimentado, então tem que aproveitar
é agora. Tivemos a fala da doutora Thelma, importante, vou fazer de novo, né? Porque cada momento é um momento, é uma energia, é uma oportunidade, é uma estratégia. E assim, só ressaltando, quando eu comprei o Mapas, eu falei para as meninas assim, ó, eu vou estar passando por uma transição e vocês me aguardam. E eu fiz as fotos depois de 3, 4 meses. Então não quer dizer que você tem que comprar, né, meninas, e já fazer. Elas dão um prazo. Então às vezes a pessoa fala, mas é final de ano, não vou estar aí, vou viajar. Não se preocupa, porque elas são incríveis até nisso. Como que funciona? Tem um número de vagas limitadas? É aberto? A gente não tem um número limitado de vagas, mas para adquirir os pacotes é imprescindível que a pessoa esteja dentro desse grupo. Para poder depois se organizar. Isso. E assim, o Mapas, falando sobre temporadas, ele não existe uma sazonalidade nele. Ele veio assim, quando a gente decide fazer, a gente faz. Então, de repente, se a pessoa falar assim, eu vou esperar a próxima temporada, essa temporada ela não tem uma data, né? Sim. Porque esse é um trabalho que a gente desenvolve para também dar oportunidade para as pessoas sentirem o gosto do que é ter um posicionamento de autoridade. Então, pode ser que ele seja daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, até porque a Andressa vai ser mamãe daqui a uns tempos. É verdade, né? Aí, por exemplo, mas se por alguma razão a pessoa perdeu, mas ela quer ter esse trabalho, ela consegue ter também fora dos lançamentos? Isso, através do photobranding, né? E só que eles são valores totalmente diferentes do que a gente oferece dentro do Mapas. Nem todos têm um acompanhamento que o Mapas tem. Então é algo bem diferenciado. Ok. É uma oportunidade. Está na mesa. A dica comece. Maravilha. Gente, nós vamos chegando ao fim da nossa conversa. Foi muito boa. Muitas chaves aqui caíram para mim. Eu espero que para você também. Eu peço novamente, não esqueça de compartilhar o episódio com alguém, se inscrever no canal. Se você tem alguma necessidade para sua empresa, você pode me chamar, nós podemos conversar, vai ser um prazer te ajudar. Você que tem empresa ou está pensando na sua carreira, precisa de uma mentoria, alguma coisa assim para se desenvolver, me chama também, que eu terei a alegria de atender você. Para fecharmos, eu gosto de fazer esse fechamento, que é da seguinte forma, doutora. Deixar para a senhora por último, vamos ver. Vou fazer o seguinte, eu vou explicar e aí quem tiver mais à vontade começa e depois se organiza. Deus está abrindo um portal aqui agora e esse portal ele é tão poderoso que aquilo que você disser chegará no ouvido das pessoas, independente da idade e da nação, na linguagem dele, ele entenderá. Então é um bebê, vai chegar na linguagem do bebê e ele entenderá. Então, qual mensagem que você gostaria de deixar para nós nos despedirmos que tocaria as pessoas aí, para as pessoas do mundo todo? Em Mateus, capítulo 7, versículo 7 fala, pedires e recebereis. Então, se você aí está querendo um posicionamento, começar uma carreira profissional, pede que você vai receber. Top. O meu é viva a sua verdadeira identidade. Muito bem. Pegando o gancho da Maris, que faz total sentido com a minha história e com a minha vida, além de viver, se posicione para viver a sua verdadeira identidade, né? Peça ao Senhor, mas se posicione para você viver. Porque se você não se posicionar, as coisas não vão acontecer. Muitas vezes não acontecem porque a gente pede mal e não se posiciona. Aí a gente não vive. Muito bem. Se posicione. Poderosas essas meninas. A minha frase para você é: ambiente, gente boa. Veja bem os ambientes que você está e veja bem se você tem que sair ou tem que entrar em novos ambientes, né? Às vezes é mais difícil sair de um velho ambiente do que entrar num novo ambiente. E se tratando de posicionamento, de carreira, de crescimento, o ambiente manda muito no nosso crescimento. Eu te espero no nosso próximo episódio. Fala comigo!